Então, gente, no caso agora do contraste de abdômen infantil, tá? No contraste via oral, a solução é a 2%, tá? Por que essa questão 2%? É a porcentagem que deve ter a solução, certo? Então, se é 2%, significa que é 20 ml em 1.000 de água, certo? Criança, a gente vai ter uma dificuldade maior de oferecer o contraste, que ela pode não aceitar, tá? Então, geralmente criança sempre é necessário passar a sonda para administração do contraste via oral, porque a criança ela vai ter, né, aí a dificuldade, né, de aceitação do contraste. Então, até 6 meses é necessário o uso do contraste não iônico na solução. Menores de 8 meses, mais ou menos aqui, geralmente administra 150 ml da solução. Aquela solução que é a 2% significa que a cada 1.000 ml vai se administrar 20 ml da solução de contraste, tá? Por isso que é essa porcentagem. Entre 8 meses, tá? A 2 anos, 250 ml da solução. Via nasogástrica aí é mais fácil, né? Que só é administrar via sonda. Eu vou voltar aqui para vocês saberem a questão de como administrar via sonda. Administrar via sonda, gente, é muito simples, tá? Eles têm essa via aqui, que é só encaixar. Pega uma seringa de 20 ml, tá? Encaixa aqui a ponta da seringa e administra. É muito simples, tá? É bom também ter, né? Toda vez que em enfermagem a gente administra qualquer solução via sonda, seja dieta, seja medicamentos, após administrar, a gente lava a sonda, porque aí vai empurrar aqui o restante de que ficou dentro da sonda, né? Seja medicamento, seja dieta. Até porque algumas soluções dessa, medicamento ou dieta, pode obstruir a sonda se ficar aqui dentro do medicamento. Então, é um cuidado que a gente tem. Após administrar, a gente lava a sonda com água mesmo, né? Que ajuda a empurrar aí o restante do medicamento aí no caso do contraste que ficou na sonda, tá? Então, essa pontinha aqui que tem para a gente conectar na seringa, também tem na sonda nasogástrica, se estiver utilizando sonda nasogástrica. As duas têm uma via de encaixe para administração. Então, só é encaixar aqui a seringuinha de 20 ml e a gente administra tranquilamente, tá? A medicação. Então, não tem segredo nenhum de administrar via sonda. Um cuidado que a gente precisa ter é também venosa, tá? Então, quando a gente for administrar qualquer medicação via venosa, a gente tem que observar o acesso venoso, certo? Se ele está pérvio, ou seja, se ele está retornando sangue, porque se o acesso venoso a gente vai administrar, a gente não consegue, é porque ele está obstruído. Se tiver pressão, que não flui, aí a gente deve informar o médico ou o enfermeiro, certo? Para tentar desobstruir esse acesso ou trocar esse acesso. Então, assim, acesso venoso obstruído, a gente não tenta desobstruir. Vocês não devem tentar, porque vocês podem estar correndo o risco de injetar coágulo dentro do vaso sanguíneo, tá? Então, a gente só administra se não tiver dificuldade. Se vocês tirem dificuldade, vocês não devem administrar. O exame de tórax em adulto, né? Então, eu falei do crânio, falei do abdômen. Então, vamos ver aqui a dosagem de contraste, de meio de contraste para o exame de tórax, tá? No adulto e na criança. Então, no tórax para adulto, é 1,5 ml
tá? Por quilo de peso. Então, no máximo, 2 ml por quilo, tá? De peso. No contraste endovenoso. 120 ml é necessário para o estudo da aorta. A aorta é uma artéria calibrosa que sai diretamente do coração, tá? Vocês já deram anatomia da circulação sanguínea. Então, a aorta é uma artéria calibrosa muito importante, tá? Então, a aorta, ela sai do coração, certo? E vai estar nutrindo a parte, tem a aorta que superior e a aorta inferior, a aorta abdominal. E ela dela vai se ramificar em várias outras artérias menores. Então, é uma artéria muito importante, tá? E que vai nutrir aí o nosso organismo todo de sangue arterial. Ela é a base aí arterial, né, na nossa circulação sanguínea da parte arterial, tá? Então, para o estudo da aorta, como a aorta é uma artéria importante, calibrosa, é necessário aí de 120 ml do contraste no venoso, tá? E 100 ml para o estudo, né, dos demais exames, certo? Aí pode necessitar um pouco menos, mas para a aorta é necessário 120 ml de contraste. No exame de tórax infantil endovenoso, para o RN recém-nascido, também é aquela mesma base que a gente falou anteriormente da dosagem, né, dos outros exames. Então, para o RN, 3 ml para cada quilo de peso do contraste não iônico. Para a criança de 1 mês a 2 anos, 2 ml por quilo de peso do contraste não iônico. E maior de 2 anos, 1 ml para cada quilo de peso, tá? Lembrando que isso pode mudar um pouquinho. Vocês não precisam decorar isso, tá? Para vocês ficarem relaxados. Isso é só para vocês terem uma ideia. Vocês não precisam decorar. Porque como isso também pode modificar, cada serviço vai ter seu protocolo. Então, isso não é algo que vocês saberem de cor. Isso vai estar prescrito pelo médico. Vocês só vão conferir tudo para realizar o procedimento. Então, vocês não precisam decorar nada. Adultos, né? Para coluna vertebral, bacia, articulação, coxofemoral e membros, uma pequena parcela de exame realizado com meio de contraste endovenoso, tá? Então, mais ou menos aquela dosagem de 1,5 ml por quilo de peso. O máximo são 2 ml por quilo de peso. Geralmente, se administra, né, nesses exames, quando necessita de contraste, de 80 a 100 ml de meio do contraste nos adultos. Criança, calcular a dosagem conforme os exames de tórax e abdômen. Então, é aquela mesma base que a gente passou antes do RN, tá? De crianças menores de 2 anos, crianças maiores de 2 anos. Aquela mesma base de cálculo que se faz, certo? Que a gente já olhou nos demais. Então, vamos falar um pouquinho das contraindicações do uso do contraste iono-endovenoso. Além, né, do que a gente já sabe, que é o histórico de alergia a iodo. Então, um ou outro que precisa ter, né, uns casos que precisa ter muita atenção. Histórico de asma, tá? Principalmente pacientes que sempre precisa do uso da bombinha, que sempre está tendo crise asmática, porque ele pode ter uma crise, né, uma reação forte ao iodo no momento do exame. Cardiopatia grave também é uma contraindicação, né? Pacientes que têm um problema cardíaco mais grave. Hepatopatia grave é no fígado, tá? Pacientes que têm uma cirrose hepática, uma hepatite, né? Então, seria uma contraindicação, tá? Vocês vão ver que alguns casos é porque, assim,
o iodo, ele é parcialmente absorvido. Então, por isso que tem mais risco do paciente ter reação, tá? Mesmo não iônico. Então, o fígado é um órgão que desintoxica o organismo. Então, se a pessoa já tem um problema no fígado, por isso aí já fica complicado, né, dele conseguir desintoxicar. Isso pode causar uma intoxicação, melhor dizendo, maior no paciente. Por isso que quem tem uma hepatopatia grave é contraindicado o uso do iodo, tá? Insuficiência renal, tá? Será que todos os casos vai ser contraindicado? Pode ser que, a depender do caso, o médico faça o exame com contraste e imediatamente depois ele vai fazer o que é a hemodiálise para retirar, né, o contraste do organismo. Isso pode acontecer, certo? Mas fica também como uma contraindicação, né? Porque aí o paciente não tem como eliminar esse contraste, a depender de como for o exame, se vai usar muito ou pouco contraste. E aí esse paciente pode estar ocorrendo um risco grave, mas possa ser que isso vai depender do risco-benefício, tá? Pode ser até que um paciente renal realize o exame e já esteja aí encaixado aí logo após o exame a realização da hemodiálise para retirar, né, esse contraste do sangue. Pacientes em uso de metformina aumenta o risco de insuficiência renal com o uso de contraste. Então, isso também vai ficar muito a critério médico, tá? Metformina é um medicamento utilizado em pacientes diabéticos ou pré-diabéticos, certo? Paciente portador de miastenia graves. É uma doença que tem o sintoma, eu coloquei até uma foto aqui, e tem uma fraqueza muscular, o paciente fica com uma queda de pálpebra, a boca também torta, parecendo como se ele tivesse tido um derrame facial. Então, uma fraqueza muscular, queda de pálpebras e da boca, dificuldade de engolir, visão dupla, andar cambaleante, tá? Então, é semelhante aí um acidente vascular cerebral. Também é contraindicado o uso do contraste. Paciente portador de feocromacitoma, que é um tumor secretor de hormônio que se desenvolve na parte superior dos rins, nas glândulas suprarrenais, tá? Paciente portador de mieloma múltiplo. Então, é um tipo de câncer nas células plasmáticas do sangue responsável pela produção de anticorpos. Paciente que tem mieloma múltiplo, ele tem uma baixa na imunidade, né? Ele fica com o organismo bem enfraquecido, né? Porque ele começa a não produzir anticorpos. Fica com a defesa baixa. Paciente gravemente desidratado. Um paciente gravemente desidratado, ele fica com sangue mais viscoso. O sangue fica mais concentrado por falta de fluido, falta de água, tá? Então, isso tudo vai ter uma dificuldade de todos os organismos, né, na verdade. E, então, para esse paciente se desintoxicar, vai ter um prejuízo aí da função hepática, da função renal. Então, é contraindicado o uso do contraste, tá? Continuando aqui. Algumas considerações. É possível amenizar as reações alérgicas com o uso de corticóide antihistamínico. Foi o que eu falei, né? Para vocês no início da aula. Então, se for administrar o antihistamínico via oral, tem que ser pelo menos 2 dias antes do exame. Via intramuscular, 1 hora antes do exame. A via venosa pode ser imediatamente antes do exame, tá? Então, por quê? Qual é o objetivo? Isso aqui é o seguinte: qual é o objetivo do medicamento? O medicamento, ele é absorvido aonde? O objetivo é ser absorvido no sangue, tá? Então,
O medicamento via oral, ele vai demorar para chegar até a corrente sanguínea, porque tem que passar por todo o processo digestivo, ser absorvido para chegar na corrente sanguínea, tá? Intramuscular já fica mais próximo, tá? Então, quando o medicamento que é administrado no músculo, ele chega mais rapidamente na corrente sanguínea, porque é a absorção ali do tecido muscular para os vasos sanguíneos. Então, o processo é mais rápido. Venoso é absorvido na hora. Então, por isso que, se for venosa, pode ser ter pouco tempo depois, vai ser no momento do exame. Administrou o medicamento, né, o antialérgico corticoide venoso, pronto, já pode fazer o exame, porque aí a reação é imediata. Então, se ele for ter algum processo alérgico, vai ser impedido na hora, tá? Caso o paciente apresente reações moderadas ao contraste durante o exame, geralmente nos primeiros 5 minutos após a administração do contraste, ele pode apresentar alguma reação. Pode-se administrar os medicamentos antialérgicos, os corticoides, e continuar o exame com atenção ao paciente. Tá? Reações tardias podem ocorrer, devendo o paciente ser orientado a procurar um serviço médico de emergência caso apresente algum sintoma incomum. Tá? Então, o paciente deve estar atento, né? Aí, geralmente, com médicos, né, pode até prescrever algum antialérgico para ele, porque se ele tiver qualquer princípio de reação alérgica, para ele ter um medicamento ali do lado para tomar. Tá? Que às vezes sempre existe o risco de reação grave, tá? Sempre existe. Então, o paciente deve estar preparado. Então, apresentou qualquer sintoma diferente, semelhante a uma reação alérgica, ele deve ser logo medicado. Então, às vezes tem médico que já prescreve para o paciente comprar e deixar ali disponível. Qualquer reação, ele deve realizar o uso da medicação antialérgica, tá? Bom, como eu falei para vocês das vias de administração endovenosa e oral, eu falei que é importante a gente observar o acesso do paciente que a gente vai administrar o medicamento venoso. Esse acesso, ele está em boas condições de administrar o medicamento, tá? Porque corre o risco de quem levou esse paciente, quem preparou esse paciente para o exame, não ter observado isso corretamente, tá? Não é o que deve acontecer, mas pode acontecer. O paciente chega lá com o acesso inflamado, com acesso obstruído, tá? Perdeu o acesso está até desconectado. Então, é bom a gente conhecer um pouquinho sobre esses acessos. Então, eu coloquei aqui para vocês os 3 tipos principais de acesso venoso que o paciente pode estar utilizando, tá? Para a via de contraste. Então, o técnico de radiologia não poderá realizar a punção venosa, porém irá administrar os contrastes venosos. Importante conhecer e avaliar as condições desses acessos venosos para a realização desses procedimentos. E assim, gente, cuidado ao manipular esses pacientes, cuidado no transporte, cuidado ao tirar esse paciente da maca para a maca de exame, tá? O local de exame. Porque na hora da gente transportar esse paciente, a gente tem que estar atento a todos os acessos e catéteres e drenos que esses pacientes podem utilizar. Porque assim, vocês vão estar atendendo, podem estar atendendo paciente ambulatorial, paciente que veio de casa, lúcido, orientado, andando, sem uso de nada, né? Talvez só com catéter mesmo, que vai ser administrado o contraste. Mas, vocês trabalhando em hospitais, vocês podem realizar exame em pacientes internados, pacientes graves de UTI. Então, esses pacientes vão estar entubados, podem estar entubados, usando sondas, drenos, catéteres e tudo a gente tem que ter cuidado, tá? Ao transportar esse paciente,
na hora de transportar, de deslocar esse paciente de um local para outro, tá? A gente tem que ter a atenção a tudo que ele estiver usando, para na hora que realizar esse transporte, não desconectar nada do paciente. Senão pode ser um transtorno, né? Não é só questão de sujeira, mas assim, o paciente pode até agravar por conta disso. Então, todo cuidado, tá? Ao transportar esse paciente. É uma atenção que a equipe de saúde precisa ter. Então, a gente tem o scalp. Scalp é um catetezinho mais simples, certo? Vamos dizer assim, para uso de medicamento venoso, tá? Não é um cateter de longa permanência. O paciente utilizou, fez o uso, ele pode até ficar uns 2, 3 dias de uso, mas nem é muito indicado ficar 3 dias. Geralmente pode é utilizado na emergência para administrar um medicamento na hora e logo retirado, porque ele vai ficar uma agulha dentro do vaso sanguíneo do paciente. Então não é para ficar, não é um cateter de longa permanência. Então, esses scalpes intravenosos periféricos de curta permanência possuem asas e asas que eu digo, eles têm umas bandinhas, parece uma borboleta, né? Inclusive, tem gente que chama ele de butterfly, né? Que é borboleta em inglês. É porque ele parece uma borboletazinha, porque ele tem duas abazinhas laterais. Nessas abas, na verdade, é só para facilitar a punção, porque a pessoa que vai, o técnico, o enfermeiro, o médico que vai puncionar, ele dobra essas duas abas e com o bisel para cima, que é aquele cortezinho da ponta do cateter, ele vai introduzir dentro da veia do paciente, tá? Então, ele tem várias numerações, do 19 ao 27, 19 é o mais calibroso, 27 é o menos calibroso, tá? Em adultos, geralmente se usa o número 21, em crianças o 25, tá? Só para vocês saberem. Quanto maior a numeração, menor o calibre da agulha. Então, você vê, um 27 é menor o calibre da agulha que o 19, certo? Deixa eu passar aqui para outro. O gel que é mais utilizado, tá? Ele realmente pode ficar 3 dias o paciente pode ficar 3 dias com catéter gélco sem problema algum, tá? Então, são catéteres periféricos de longa permanência, são mais dolorosos na punção, tá? Ele vem assim, gente, ele tem uma parte de polietileno e uma agulha por dentro, tá? Que é uma agulha guia. Então, na hora de puncionar, a gente punciona com o conjunto todo, certo? Porque a agulha serve para poder realmente dar acesso à veia. Após puncionar, pegou a veia, esse retorno do sangue, a gente verifica logo na parte superior aqui, né, do cateter. Aí veio o sangue, a gente retira a agulha e fica só o cateter de polietileno dentro da veia. Então, é mais seguro, tá? Para permanecer mais tempo com esse acesso. O que a gente precisa observar? Primeiro, se está pérvio que eu digo, a gente vai administrar e não tem resistência. E se o local não está com sintomas, sinais de infecção ou de inflamação. Então, se não tem hiperemia é ficar vermelho, um sinal de infecção, tá? Se não tem edema, o edema é um inchaço, certo? Então, se o local não tem edema, não tem hiperemia, o cateter está pérvio, então ele está seguro para administração do meio de contraste, tá? E tem também o catéter venoso central. Esse catéter venoso central, ele vai estar
sendo utilizado principalmente para pacientes internados, tá? Porque esse catéter, só quem passa é o médico. Por que catéter venoso central? Porque ele vai ter posicionado um vaso calibroso, geralmente subclávia ou jugular. É o mini processo cirúrgico para o médico posicionar esse acesso, tá? A gente tem, inclusive, preparar a área com escovação, desgermação, antisepsia, né? Igualzinho faz um processo cirúrgico. E aí o médico vai calçar, vai colocar o campo cirúrgico para não contaminar, vai usar luva estéril, todo um processo, né, cirúrgico, uma mini cirurgia, e aí vai introduzir esse catéter no acesso calibroso do paciente. Coloca anestesia local e funciona esse acesso. Também é um catéter mais longo, tem também um fio guia, tá? Uma agulha que vai introduzir e depois vai ser retirado e fica só também a parte interna, né? E a parte de metal é retirada. E aí depois a gente vai dar ponto aqui para fixar esse catéter no paciente e vai utilizar um curativo. Aqui é um curativo, esse curativo aqui dura 7 dias, tá? Ou pode estar usando um curativo convencional, tampadinho com gases. Também a gente tem que sempre observar se tem algum sinal de infecção, se esse catéter está pérvio, tá? Tudo direitinho. Em todos os casos, a gente observa sempre as mesmas coisas. Se tem sinal de infecção e se o acesso está pérvio, ou seja, está retornando, a gente não tem dificuldade na hora de administrar o medicamento, então é porque esse acesso está bom. Por isso que é importante sempre o auxílio médico, o auxílio do enfermeiro, com relação à administração desses meios de contraste. Por isso que sempre tem um médico, um enfermeiro responsável nesses setores, viu? E com isso, gente, a gente termina a aula de hoje. Se tiverem dúvidas, por favor, não deixe de comentar comigo, tá bom? E aí a gente vai estar tirando as dúvidas aí, certo? Então, gente, até daqui a pouco e a gente conversa mais tarde. Tchau, tchau.